Bom, agora falando um pouco do que são dislipidemias, definindo o que são dislipidemias, falando do desenvolvimento dessa doença e falando também das dislipidemias no Brasil, né? Essas dislipidemias que são caracterizadas pela presença de níveis elevados de lipídios, ou seja, gordura no sangue, né? Quando estes níveis eles ficam elevados, é possível que placas de gorduras se formem e se acumulem nas artérias, né? O que pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo que chega ao coração e ao cérebro. As dislipidemias elas podem ser manifestadas pelos seguintes fatores, né? Níveis elevados de colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim, pode ser também caracterizada por níveis baixos do HDL, que é considerado o colesterol bom, e também por níveis elevados de triglicerídeos, né? De causas de dislipidemias, o que a gente pode falar é que nós temos a dislipidemia primária e a dislipidemia secundária. A dislipidemia primária, ela se caracteriza devido ao fato dela surgir por fatores genéticos, né? Normalmente o pai ou a mãe tem dislipidemia. E a dislipidemia secundária, ela pode ser causada por outras doenças, como por exemplo diabetes, por uso de medicações, né, por exemplo diuréticos e corticoides, ou ainda pelo estilo de vida sedentário e o consumo excessivo de alimentos gordurosos, né? No que diz respeito a sinais e sintomas, as dislipidemias elas geralmente não causam sintomas. Por isso que é importante que as pessoas do grupo de risco elas façam consultas com o médico para realizar exames de rotina, né? Porque não é como uma diabetes, não é como uma hipertensão arterial que vai ter sinais, vão ter aparecer sinais e sintomas ali, né? E a única forma segura de identificar as dislipidemias é por meio de exame de sangue periódico, né? Bom, e aí dentro desses aspectos que eu conversei com vocês dessas doenças, qual que é o papel do nutricionista, né? Qual vai ser o papel do nutricionista, de que forma ele vai ter que agir. Então, o papel do nutricionista ele parte de avaliar o estado nutricional do paciente, identificar os possíveis distúrbios nutricionais na saúde desse paciente, propor as estratégias nutricionais adequadas para o caso e aí, por fim, tratar o paciente, né? Ele acatando ali o tratamento proposto, você trata o paciente. Um outro aspecto muito importante são os aspectos bioéticos, né? Que é como devemos nos relacionar com as outras pessoas, né? Como nós nos devemos tratar os pacientes, conversar com os pacientes, até mesmo com a equipe que está trabalhando com a gente, né? Porque nas profissões da área da saúde é fundamental o estabelecimento de uma relação adequada com as pessoas, né? A fim de que o atendimento ele seja ético, ele seja bem feito, né? E aí, esses tópicos, né, beneficência e não maleficência, o que é isso? Que é trazer benefícios para o paciente que não determine efeitos colaterais mais relevantes e previsíveis, né? Você também ter em mente a justiça, o que está incluso nessa justiça? Que é que você esteja disponível para todos, independente de credo, de cor, de gênero, tendência política ou situação socioeconômica. E um outro ponto muito importante também é a autonomia, que é onde eu já bati na tecla várias vezes aqui nessa aula, é onde o paciente tem o direito de aceitar ou não o tratamento proposto. Vai depender da escolha dele, vai depender do intuito, da forma como que ele quer trabalhar esse problema de saúde dele, né? Agora falando de atendimento e tratamento com o idoso, né? Esse tópico que a gente vai abordar nessa aula, de como assistir um idoso. Vamos falar também de conceitos sobre envelhecimento e um envelhecimento bem sucedido. Na parte de como assistir um idoso, no campo de estágio, vocês vão perceber muito como que a gente deve tratar um idoso, né? Porque o idoso, ele gosta de ser bem atendido no que diz respeito a você escutar o que ele tem a dizer, você demonstrar interesse no que ele tem a dizer, né?
O idoso, ele gosta de contar história, ele acredita em muitas coisas, em crenças sobre determinados alimentos, ele acredita muito no que vocês vão ver muito, por exemplo, caso de um idoso, eu cheguei a atender um idoso assim, um idoso que era diabético, uma glicose totalmente descompensada, mas ele acreditava no que o vizinho disse. O vizinho também era diabético, e aí falou para ele que ele tomava refrigerante e a glicose não alterava. E aí esse idoso passou também a tomar refrigerante pelo que o vizinho disse. E aí até você explicar e convencer, porque é uma característica também que eu tenho observado dos pacientes diabéticos, que eles são muito teimosos, né? E aí até você convencer e explicar o porquê que ele não pode fazer aquilo, demanda tempo e demanda paciência. Então, um fator determinante para se trabalhar bem com o idoso é você ter muita paciência, ter calma, ter disponibilidade de tempo, de poder explicar aquilo várias vezes, né? E de poder estar escutando o que ele tem a dizer. Agora, nesse segundo tópico, falando um pouco sobre conceitos sobre envelhecimento, que são conceitos que a gente acaba, às vezes, escutando e não está muito por dentro, né? A gente escuta por outros profissionais e às vezes não sabe o que é. E é importante a gente já chegar no campo de estágio já sabendo quais são esses conceitos e o que significam, né? Então, desses conceitos sobre envelhecimento, eu separei para vocês, para a gente falar de envelhecimento propriamente dito, que é o processo natural com alterações que ocorrem progressivamente na vida adulta e que pode reduzir a viabilidade do indivíduo. A gente também escuta bastante a senência, que é a perda de função ligada à passagem do tempo, contribuindo decisivamente para o comprometimento da qualidade de vida e da autonomia dos indivíduos idosos. E também tem a senilidade, que é a perda de função ligada à passagem do tempo, contribuindo decisivamente para o comprometimento de qualidade de vida e da autonomia dos indivíduos idosos. A autonomia que é algo tão importante quando você trata de idoso. Esses tópicos agora que estão sendo abordados, né, caso você se pergunte o motivo pelo qual eu estou falando deles, é porque todos esses tópicos, eu vou falar mais à frente, mas todos esses tópicos eles influenciam no tratamento final do paciente. Então você precisa estar sempre atento a todos esses pontos, porque tudo isso vai influenciar no final, na avaliação nutricional do paciente e no tratamento proposto para o paciente. E questão de envelhecimento bem-sucedido, né? É aquele com baixa suscetibilidade a doenças e elevada capacidade física, funcional e cognitiva do paciente, acompanhado de uma postura ativa perante a vida da sociedade. Então, um envelhecimento bem-sucedido, ele não parte apenas de não aparecer doenças no decorrer da vida desse idoso, mas também de ter uma capacidade funcional, dele conseguir tomar decisão, dele conseguir realizar atividades corriqueiras diárias, né? Tudo isso é muito importante e também vai ser um fator que vai determinar o tratamento do paciente. E aí a gente fala um pouco de avaliação e capacidade funcional do idoso, né? Essa capacidade funcional, outro ponto importante que você vai conseguir, que você tem que, a partir do momento que o idoso entrou dentro do consultório, você já está observando esses pontos, né? Da forma como ele vem andando, da forma como ele se senta, tudo isso você já está observando para classificar essa capacidade funcional do idoso, essa autonomia do idoso e a independência dele. Porque são esses fatores que, na hora da preparação de refeição, na hora de, se puder e se tiver uma disponibilidade de realizar uma atividade física, né, para o controle, por exemplo, de um paciente diabético é muito importante, né? Então, tudo isso tem que estar bem associado ao tratamento do idoso. E aí, observar, por exemplo, a capacidade funcional, que é a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma. A gente também olha a autonomia, que é a capacidade de gerir a própria vida, né, tomando as decisões e alcançando objetivos determinados por ele.
e a independência, que é a capacidade de realizar tarefas ou tarefas sem o auxílio, como limpar, por exemplo, o quarto, limpar uma sala, né? Essas atividades do dia a dia mesmo. Agora, falando ainda de fatores que influenciam o estado nutricional da pessoa idosa, né? Fatores muito importantes que a gente vai ver que são fatores ambientais, fatores fisiológicos, fatores socioeconômicos e culturais e fatores neuropsicológicos. Esses fatores ambientais, o que eles correspondem? É uma habitação inadequada, falta de meio e condição para preparar uma refeição, dificuldade de acesso à compra de determinado tipo de alimento, né, falta de apoio de serviço comunitário, tudo isso está englobado ali em fatores ambientais, e esses fatores ambientais, essa desregulação, ela vai influenciar no estado do paciente, se ele vai conseguir realizar da forma prevista o tratamento, como ele vai responder a esse tratamento, tudo isso vai ser influenciado por essas questões, né? Em questão de fatores fisiológicos, o que tem que ser observado? Uma saúde oral, uma acuidade sensorial, acuidade sensorial que é prestar atenção nos processos do dia a dia ali, né? Uma imobilidade, uma inatividade, perda de massa muscular, aumento de massa gorda, né? Que é um processo que acontece muito, a diminuição da densidade óssea, né? A vitamina D, calciferol, que é outro fator muito importante. Também a gente tem a diminuição da função imunitária, uma diminuição do pH gástrico, todos esses fatores importantes para serem observados. No que tange fatores socioeconômicos e culturais, aí a gente está falando do baixo nível de educação, a gente está falando de marginalização, de pobreza, de acesso limitado a cuidados médicos, né? Falta de conhecimento alimentar e nutricional, crença e mito, foi o que eu falei para vocês, aparece muito, né? Com crenças até de determinados chás, essas coisas acontecem muito. Também elevado gasto de saúde, né? Isso tudo é fator socioeconômico e cultural. E de fator neuropsicológico, né? Doenças neurológicas, que a gente está falando, diminuição da capacidade cognitiva, o que vai, se você perceber, um vai ligando ao outro, né? Um fator vai influenciando em cima do outro, né? Uma cadeia fechada. Então, geralmente, esses problemas eles vão aparecendo em conjunto, né? E aí, ainda em fatores neuropsicológicos, você observa depressão, né, a alteração do estado emocional do paciente. Hoje em dia, o que está acontecendo muito, chegam muitos pacientes, até mesmo por conta da pandemia, pacientes com muita ansiedade, né? E aí, por conta da ansiedade, ou o paciente está se alimentando excessivamente, e aí ganho de peso, ou o paciente não tem fome, não se alimenta, e aí perda muito abrupta de peso, né? Aí às vezes não consegue dormir, não tem sede, não bebe água, e aí esses problemas vão gerando essa bola de neve e que só vão acarretando em problemas maiores, né?